Gonê, o seu nome é, junto com Moraes, colocado como um dos principais violadores de direitos humanos. Você se prestou ao papel sujo e covarde de prender pessoas inocentes. Gente, eu venho dizendo isso aqui para vocês com outras palavras há muito tempo. Essas sanções aplicadas pelo governo Trump, elas irão desmoralizar por completo o Alexandre de Moraes e todo o Supremo Tribunal Federal perante a comunidade internacional. Não vai ter mais nenhum país que vai reconhecer a legitimidade das decisões de Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal Federal como um todo. Nosso STF, gente, ele vai ficar sendo reconhecido no mesmo pé de igualdade do tribunal da ditadura do Maduro na Venezuela. O Supremo Tribunal Federal vai ter suas decisões no mesmo pé de igualdade das decisões que são tomadas na China, na Coreia do Norte, em Cuba. Ou seja, o que acontece daqui para frente agora é um Alexandre de Moraes realmente se esfacelando, encurralado, que não tem mais credibilidade dentro do Brasil, a não ser com a sua própria redoma, a não ser com a sua própria bolha, mas na sociedade como um todo, ele não tem credibilidade nenhuma. Onde ele achava que ainda era apoiado, era no exterior, né? Porque o pessoal no exterior não sabia o que de fato estava acontecendo no Brasil. Pois agora, o PGR está dizendo que com as sanções haverá morte civil internacional, não só de Moraes, mas de outras autoridades. Ou seja, ninguém mais fora do Brasil vai querer escutar Alexandre de Moraes, porque ele vai ser visto como um juiz censurador, perseguidor, tirânico, que está acabando com o que ainda resta da democracia brasileira. Será essa a consequência fatal que o próprio PGR está reconhecendo. O chefe da PGR diz que o deputado se dedica a impedir, com ameaça, o funcionamento pleno dos poderes constitucionais no Brasil. Quem diria, né? Quem diria, meus amigos? Depois do Bolsonaro ser acusado de dar um golpe estando ele nos Estados Unidos, a milhares de quilômetros lá de Brasília, agora é a vez da turma acusar o Eduardo Bolsonaro de também tentar dar um golpe no Brasil a partir dos Estados Unidos. Meus amigos, tá feio, tá difícil, se não impossível para essa turma continuar sustentando essas histórias mirabolantes que até criança ou até maluco já não acredita mais. Só a bolha deles continua acreditando nessa narrativa absurda. Portanto, tá aqui, ó. No pedido de 13 páginas que pede a abertura de uma investigação contra Eduardo Bolsonaro por defender sanções dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras, o chefe da PGR, Paulo Gonet, diz que o filho de Jair Bolsonaro busca concretizar a pena de morte civil internacional contra o Chandovski, delegados da Polícia Federal, e ele próprio como integrante da PGR. A gravidade da ameaça de pena de morte civil internacional está sendo manejada, é evidente por si, diz Gonet. Só resta agora, essas alturas do campeonato, para o Gonet, para a sua trupe, porque é o seguinte, gente. Venhamos e convenhamos. Vamos falar aqui o português aberto. O Paulo Gonet, todo mundo sabe que ele foi indicação do Alexandre de Moraes para o Lula. O Lula só colocou ele lá, certamente, é porque deve ter algum acordo com eles do PGR fazer só a vontade do Alexandre de Moraes, a vontade do Lula, todo mundo ali num jogo combinado
para tentar acabar com Bolsonaro, enfraquecer a direita, de tal forma que se volte a ser como era antes de 2018, com o chamado Teatro das Tesouras, numa falsa disputa de poder entre a falsa direita, né, PSDB e companhia, e a turma da extrema esquerda. Eles se uniram para destruir a verdadeira direita para voltar ao velho jogo de cena que a gente tinha antigamente. E o PGR faz parte de todo esse esquema. Não tem outra possibilidade, porque você vê claramente, esse PGR não tem nenhuma independência. Obrigado, patriota Elizabeth Vieira Givigi. Acaba de colaborar conosco também aqui ao vivo. Obrigado, patriota Sueli Rodrigues da Silva, também nos ajudando aqui ao vivo nesse momento, por meio do nosso Pix. Muito obrigado por vocês colaborarem aqui com esse nosso trabalho. Ó, deixa eu trazer aqui um vídeo de pronunciamento do Eduardo Bolsonaro. Ele se pronunciou agora há pouco, né, sobre a abertura desse inquérito. E é interessante a gente ver o que ele está dizendo. Será que o Eduardo Bolsonaro vai se intimidar? Será que o Eduardo Bolsonaro vai ficar com medo e vai recuar? Porque por trás da abertura desse inquérito, o objetivo maior deles é amedrontar o Eduardo Bolsonaro, fazer com que o Eduardo Bolsonaro fique com medo também de ser preso e que ele pare de denunciar os crimes que estão sendo cometidos aqui no Brasil contra a direita, contra a democracia, por essa turma aí, ó. A intenção é gerar intimidação. Então, o Eduardo Bolsonaro acaba de se pronunciar e afirma categoricamente: quem acha que ele vai parar, quebrou a cara. Eduardo quer morte civil internacional de Moraes e autoridades, diz PGR. O PGR Paulo Gonet acaba de abrir um inquérito contra mim, alegando que a minha atuação aqui nos Estados Unidos pode configurar o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, cuja pena pode chegar a 12 anos de cadeia. Essa medida, injusta e desesperada, só configura aquilo que sempre falamos. O Brasil vive um regime de exceção, onde tudo no judiciário depende de quem seja o cliente. Já que no passado, a esquerda fez ações internacionais muito mais agressivas contra os ministros da STF, ou mesmo a instituição da Presidência da República, e nunca foram sequer investigados. Porém, como eu já tinha dito, isso não irá me parar. Já sabia que essa seria a reação dos serviçais do regime. Foi justamente por isso que eu fiquei nos Estados Unidos. Gonet, o seu nome é, junto com Moraes, colocado como um dos principais violadores de direitos humanos. Você se prestou ao papel sujo e covarde de prender pessoas inocentes na farsa que virou os processos tocados pelo tiranete do Alexandre. Como católico, você deveria se envergonhar. Assim como um afogado que se debate para tentar se salvar, mas na verdade só faz afundar mais. Esse inquérito consolida o ponto de não retorno. Não creio que o secretário de Estado Marco Rubio e o presidente Donald Trump irão acolher a narrativa da esquerda, desistindo de sancionar os maiores violadores de direitos humanos da história do Brasil, os encarceradores em massa de senhoras desarmadas, que agiram decisivamente na morte do Pezão e condenaram a mais de 8 anos de cadeia um congressista como Daniel Silveira, por fazer um vídeo. Não. Os Estados Unidos agora têm uma chance de ouro para resgatar a sua tradição de exportadores de liberdades e democracia, atingindo Moraes e a sua quadrilha tirânica com punições exemplares, com o intuito de dar o exemplo aos protótipos de ditadores de outros países, ou mesmo de dentro do Brasil. O recado é: seguir esse caminho de psicopatia traz graves consequências. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a América, nós venceremos. Ó, você vai vendo como a estratégia deles é aquele modus operandi com o qual eles sempre agiram. Eles têm o poder da caneta em suas mãos, então eles abrem inquéritos contra qualquer tipo de pessoa e ficam usando esses inquéritos para fazer a pessoa se sujeitar a fazer aquilo que eles mandam. Eles mandam e a pessoa obedece, faz exatamente a vontade deles. Agora, o problema é que o Eduardo Bolsonaro, dentre outros líderes que vêm a partir do Bolsonaro para cá, se rebelaram contra esse tipo de sistema de modus operandi do poder lá em Brasília.
E essa é a grande revolta deles. E eles estão percebendo que agora estão jogando contra um player que é muito mais poderoso do que eles, que é o governo americano, que é o presidente Trump. Paulo Figueiredo fez um tweetzinho rapidinho sobre essa questão e vale a pena a gente conferir o que ele está dizendo aqui, ó. Obrigado, Paulo Gonet. Você faz nossa vida mais fácil. Me parece, gente, que o Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo e todos esses articuladores que estão há meses nos Estados Unidos articulando por uma reação internacional contra a tirania aqui no Brasil, eles estavam exatamente esperando que o Paulo Gonet, que o Alexandre de Moraes e que o Lula reagissem exatamente assim. Se você ainda não deixou seu like, deixe o like, compartilhe, divulgue, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. E se você gosta do nosso trabalho, você acha interessante, você quer que a gente continue trazendo essas informações, colocando nosso ponto de vista, lutando pelos nossos valores que são inegociáveis, Deus, pátria, família, liberdade, justiça, honestidade neste país, lutando contra esse sistema, contra essa esquerda maldita, apoiando o nosso capitão bem aqui, ó. Se você quiser colaborar com a gente aqui através do nosso clube de membros, você pode tornar-se membro do canal aqui embaixo, um membro patrocinador. Então você pode colaborar também aqui, ó, por meio desse nosso Pix, tá bem aqui, ó. Pix, celular, por onde você poderá colaborar